Antes de terminar esse vídeo, vou te revelar por que a pessoa que mais precisa de libertação nessa história talvez não seja quem você pensa. Fica comigo até o final, porque essa última parte é a que ninguém teve coragem de te dizer ainda. Há algo que a igreja ensina sobre quem morreu sem os sacramentos que a maioria dos fiéis nunca ouviu. Não é consolo barato. Não é teoria, é doutrina. E pelo menos uma dessas três verdades vai mudar completamente o que você pensa sobre aquela morte. Meu nome é Padre Sebastião Neves Barbosa. Sou pároco da Diocese de Mariana, aqui em Minas Gerais, há 40 anos de ministério. Eu sempre fui cuidadoso com esse tipo de assunto. Não gosto de misturar espiritualidade com sensacionalismo. O que vou compartilhar aqui não é opinião minha, é o que os maiores santos, teólogos e documentos oficiais da Igreja documentaram ao longo de séculos. Antes de continuar, me deixa te pedir uma coisa. Se esse assunto chegou até você hoje, não foi por acaso. Clica no sininho aqui embaixo e fica com a gente, porque o que vou te mostrar nesse vídeo, quem sabe quantas outras pessoas na sua família também precisam ouvir e ainda não ouviram. Deixa eu te contar de onde vem a minha vontade de falar sobre isso. Em agosto de 1978, no inverno frio da fazenda da família perto de Catas Altas, meu avô, seu Honório, acordou mal. Ele recusou que chamassem médico. Disse, não quero dar trabalho. Morreu antes do meio-dia. Eu tinha 14 anos e estava na cozinha quando vi minha mãe ajoelhar no chão de tábua fria e dizer em voz baixa, meu Deus, ele nem se benzeu direito. 30 anos depois, já padre, entendi o que aquela frase carregava. Não era falta de fé, era o peso de quem ama demais e não sabe onde colocar esse peso quando a morte chega sem avisar. Desde então, toda vez que preciso falar sobre morte e sacramentos, seguro no bolso o terço pequeno de madeira escura que pertenceu à minha mãe. O terço que ela rezava diante de Nossa Senhora Aparecida. Foi diante de Nossa Senhora que pedi luz para gravar esse vídeo, porque eu sabia que cada palavra errada seria uma facada em alguém que já está no chão. Eu vou fazer 3 revelações. A terceira é a mais importante e é a que ninguém teve coragem de te dizer. Não pule, não feche esse vídeo antes de chegar lá. Porque o que eu prometi no começo, a revelação sobre quem realmente precisa de libertação nessa história, está guardada para o final. Mas antes, preciso te mostrar o mecanismo espiritual que está por trás de tudo. Eu sempre uso um teste antes de falar sobre doutrina. Me pergunto, a dona Zefinha, de 80 anos, que nunca foi à escola, mas reza o terço todo dia, conseguiria entender isso e sentir paz? Se a resposta for não, eu ainda não encontrei as palavras certas. Então vou usar as palavras certas. São João Paulo II, na Carta Apostólica Salvifici Doloris, de 1984, parágrafo 26, escreveu que o sofrimento humano, quando unido ao sofrimento de Cristo, não é desperdiçado, é redentor. Pensa nisso como uma vela acesa dentro de um quarto escuro. A luz não precisa de permissão para iluminar, ela ilumina. O amor que você carregou por anos pela alma de quem morreu sem sacramentos não foi em vão. Na teologia católica, esse amor também é oração. Mesmo quando você não sabia o nome que ele tinha. O problema é que a maioria das pessoas que perdeu alguém nessa situação não consegue sentir isso.
elas sentem outra coisa. E é sobre essa outra coisa que a primeira revelação fala. A primeira verdade que a Igreja ensina se chama o desespero que se chama amor. O mecanismo é este. O amor real pela pessoa falecida é tão grande que a mente não consegue aceitar qualquer resposta que não seja certeza absoluta de salvação. E como certeza absoluta não existe neste lado da vida, a pessoa fica presa num loop de dor sem saída. É como alguém que perdeu uma chave dentro de casa e vai revirar cada gaveta, cada bolso, cada canto. Quanto mais procura sem achar, mais ansiedade sente. A diferença é que a chave que essa pessoa procura, a certeza de que o falecido está salvo, não está em gaveta nenhuma da terra. O Catecismo da Igreja Católica, no parágrafo 1261, trata especificamente de quem morre sem receber os sacramentos. Afirma que a grande misericórdia de Deus, que quer que todos os homens se salvem, e a ternura de Jesus permitem confiar na salvação de quem não pôde receber os sacramentos. O mesmo princípio é estendido na teologia pastoral a adultos que morreram sem oportunidade consciente de recebê-los. Isso não é brecha, não é exceção, é doutrina oficial da Igreja. Certa vez, uma paroquiana de Mariana veio me procurar 6 meses após a morte do marido, com uma lista manuscrita de tudo o que ela achava que deveria ter feito. Eram 14 itens. Li cada um e disse a ela: minha filha, se o amor que você tinha por ele valesse alguma coisa para Deus, e vale, essa lista toda é oração. Agora, a instrução prática. Esta noite, pegue uma folha e escreva o nome da pessoa falecida. Abaixo do nome, escreva uma coisa concreta que você fez por ela em vida que demonstrou amor real. Não amor perfeito, amor real. Coloque essa folha embaixo de uma imagem de Nossa Senhora Aparecida e deixe lá por 7 dias. Não é magia, é memória orientada. Você está lembrando a si mesmo que o amor que você teve por essa pessoa também foi visto por Deus. Você vai pensar, mas padre, isso não muda o fato de que ele morreu sem se confessar. Você vai pensar isso, e eu entendo. Mas deixa eu te mostrar o que a própria Igreja ensina sobre esse fato. Porque talvez o que você chama de fato seja menor do que o que Deus chama de misericórdia. Se esse assunto está tocando o que você carrega no fundo do coração, deixe o seu like aqui antes de continuar. Não é curtida, é o seu amém. É você dizendo, essa também é a minha história. E clica no sininho se ainda não clicou, porque o que vem agora é o que mudou a vida de Dona Aparecida e pode mudar a sua também. Mas antes da segunda revelação, quero te apresentar alguém. Dona Aparecida Ferreira da Silva tem 73 anos e é de Itabirito, aqui em Minas. Viúva há 5 anos de seu Antônio, que morreu de acidente vascular cerebral enquanto dormia. 3 filhos. Toda terça-feira, às 6h45 da manhã, ela acende uma vela para Nossa Senhora Aparecida na Igreja do Rosário antes de abrir a padaria onde trabalha. Já mandou 12 missas pela alma de seu Antônio. Já fez a novena de Santa Mônica pelo filho do meio que não vai mais à missa. Carrega na bolsa uma foto do marido tirada no dia da festa de Nossa Senhora em 1997. Ele está sorrindo, segurando o chapéu de palha. Ela olha para essa foto enquanto reza o terço. Na primeira vez que ela veio me procurar, me disse: Padre,
Ele era bom. Era bom demais para ter tido um fim assim. Ela não estava com raiva de Deus, ela estava com raiva de si mesma. E por isso a segunda revelação é tão importante. A segunda verdade que a igreja ensina se chama a oração ansiosa, que se chama intercessão. Existe um padrão que eu identifico em quase todas as pessoas enlutadas nessa situação. Elas rezam pela alma do falecido, mas a reza é mais uma tentativa de controlar o veredicto de Deus do que de confiar nele. É como alguém que entregou uma carta importante no correio e fica ligando toda hora para saber se chegou. A ansiedade não ajuda a carta a chegar mais rápido. Ela te impede de viver. A oração ansiosa pela alma de quem morreu sem sacramentos, quando nasce do medo de ter falhado, muitas vezes não é intercessão. É culpa rezada em voz alta. Santa Faustina Kowalska, religiosa polonesa canonizada por São João Paulo II no ano 2000, registrou no Diário da Misericórdia Divina, parágrafo 1035, que Jesus lhe disse: Antes de vir a ti como juiz justo, venho primeiro como Rei da Misericórdia. A teologia da misericórdia divina, reconhecida pela Igreja, sustenta que Deus procura ativamente cada alma no momento da morte, inclusive as que pareciam sem preparo. Deus não chegou tarde naquela noite, Ele estava lá. Acompanhei por 2 anos uma mulher de 68 anos que rezava 3 terços por dia pela alma do filho, morto num acidente sem sacramentos. Num determinado momento ela me disse: Padre, já não sei se estou rezando por ele ou por mim. Eu respondi: Filha, talvez seja a mesma coisa. E talvez seja por isso que Nossa Senhora está escutando. Agora a instrução prática, e essa é contraintuitiva. Durante 7 dias, substitua pelo menos uma das orações pela alma do falecido por uma oração de gratidão por um momento específico que você viveu com ele. Não uma oração de pedido, uma oração de memória. Senhor, obrigada pelo dia em que ele fez isso. Essa substituição não abandona a intercessão, ela purifica a intenção, tira o medo da frente e coloca o amor. Você vai pensar, mas se eu parar de pedir tanto, estou abandonando ele. E eu entendo esse pensamento. Mas São Afonso de Ligório, doutor da Igreja e fundador dos Redentoristas no século XVIII, escreveu nas Glórias de Maria que a oração mais poderosa não é a mais longa, é a mais limpa. Limpa de medo, limpa de culpa, cheia de confiança. Dona Aparecida ficou em silêncio quando ouviu isso. Depois disse: Acho que eu nunca agradeci, fiquei só pedindo. Respira, porque o que vem agora é o mais importante. Agora chegamos ao que eu prometi no início. Fica comigo. A terceira verdade que a Igreja ensina se chama a fé perfeita, que se chama obstáculo. Antes de entrar nessa revelação, preciso que você preste atenção em 5 sinais, porque essa revelação não é para todo mundo. É para quem está num estado específico, e eu vou te mostrar como saber se você está nesse estado. Primeiro sinal: você reza pela alma do falecido todos os dias, mas nunca sente que rezou o suficiente. Segundo sinal: você se lembra da morte dele com um detalhe específico que você deveria ter feito diferente. E esse detalhe não sai da sua cabeça, nunca. Terceiro sinal: quando alguém tenta te consolar dizendo que ele está bem, você sente que essa pessoa não entende a gravidade da situação.
Você agradece, mas por dentro pensa: ela não sabe o que eu sei. Quarto sinal: você tem medo de pedir a Deus por outras coisas. Sente que primeiro precisa resolver essa pendência, como se existisse uma fila e o nome dele fosse o primeiro da lista. Quinto sinal, e esse é o mais corajoso de dizer em voz alta: no fundo, você não está com raiva de Deus. Você está com raiva de si mesmo e está usando a preocupação com a salvação dele como forma de se punir por uma culpa que você nunca disse em voz alta para ninguém. Se você se reconheceu em 3 ou mais desses sinais, essa revelação é diretamente para você. O mecanismo espiritual é este: há pessoas que rezam, fazem novenas, mandam missas e ainda assim não encontram paz. O motivo não é falta de fé, é excesso de uma certa fé. A fé de que Deus só age dentro dos sacramentos e que fora deles não há porta aberta. Essa crença, que parece ortodoxa e até virtuosa, é na verdade uma limitação que a própria Igreja não coloca em Deus. É como construir uma casa linda para Deus morar e depois fechar todas as janelas por medo de que entre vento. O Concílio Vaticano II, na Constituição Dogmática Lumen Gentium, parágrafo 16, afirma que a salvação pode alcançar aqueles que, sem culpa sua, desconhecem o Evangelho de Cristo e sua Igreja, mas buscam com coração sincero a Deus e se esforçam, sob o influxo da graça, por cumprir a sua vontade. Isso não é exceção. É doutrina oficial e solene do magistério da Igreja. Isso me gelou o sangue quando li pela primeira vez, porque significa que Deus não estava ausente naquela madrugada. Você é que não conseguia enxergar ele no escuro. São João da Cruz, doutor da Igreja e místico do século XVI, escreveu na subida do Monte Carmelo que o maior obstáculo à contemplação não é o pecado, é o apego. E apego à culpa é ainda mais difícil de soltar do que apego ao prazer. Agora, a instrução mais difícil e a mais transformadora. Escreva uma carta para a pessoa falecida, uma carta de despedida real, não um pedido de perdão, não uma explicação. Uma carta onde você diz o que você precisava dizer e nunca disse. Depois, queime essa carta. Não é ritual pagão, é o gesto de soltar. A tradição da Igreja reconhece que o enlutado também precisa de libertação, não apenas o falecido. E às vezes essa libertação começa quando a gente para de segurar. Você vai pensar: isso parece psicologia, não igreja. E eu entendo, mas o que São João da Cruz ensina sobre soltar o apego é doutrina espiritual de séculos. E o que você está segurando não é devoção, é peso. Agora, as 5 instruções que você pode começar hoje. Primeira, escreva o nome da pessoa falecida numa folha e abaixo escreva uma coisa concreta que você fez por ela em vida que demonstrou amor real. Coloque sob uma imagem de Nossa Senhora Aparecida por 7 dias. Você está devolvendo a memória do amor para o lugar onde ela pertence. Segunda, durante 7 dias, substitua uma oração de pedido por uma oração de gratidão por um momento específico vivido com ele. Não abandona a intercessão, purifica ela. Terceira, quando o pensamento do que você deveria ter feito aparecer, diga em voz alta: Senhor, eu não sabia e tu sabias. Essa frase curta interrompe o loop de culpa
com um ato de confiança. Faça isso toda vez que o pensamento voltar. Quarta, procure um padre e peça uma missa gregoriana pelas almas do purgatório, com intenção específica pela alma do falecido. A missa gregoriana é uma série de 30 missas celebradas em 30 dias consecutivos. A tradição da Igreja a considera de eficácia especial pelas almas. Não porque é magia, porque é o maior ato de intercessão que a Igreja oferece. Quinta, e essa é a mais difícil, escreva a carta. Diga o que não foi dito e solte. Não porque você está desistindo, mas porque guardar não é amor, é aprisionamento. E a pessoa que você ama não merece viver presa na sua culpa. E você também não. Deixa eu te contar como terminou a história de Dona Aparecida. Ela escreveu a carta. Demorou 3 semanas para ter coragem de fazer isso. Na semana seguinte, veio me procurar na sacristia depois da missa. Me disse: Padre, foi a primeira noite em 6 anos que eu dormi sem sonhar com o hospital. Deus não estava ausente naquela madrugada. Você é que não conseguia enxergar ele no escuro. Ainda há tempo. A libertação não depende de você ter feito tudo certo naquela noite. Depende de você aceitar hoje que o amor que você teve foi real, que Deus viu esse amor e que a culpa que você carrega não é dívida, é peso. E peso pode ser pousado. A mudança começa em você antes de aparecer em qualquer outro lugar. Nossa Senhora Aparecida, Mãe do Brasil e refúgio dos que sofrem, eu te peço hoje por cada pessoa que está assistindo esse vídeo agora. Aquelas que perderam alguém sem os sacramentos e carregam isso no peito como uma pedra que não tem onde pousar. Aquelas que rezam e não sentem paz. Aquelas que têm medo de que o amor delas não foi suficiente. Mãe, tu que foste encontrada despedaçada e depois inteira. Tu sabes o que é ser restaurada. Pede ao teu Filho que derrame sobre essas almas a misericórdia que elas precisam receber e que estão com dificuldade de pedir. Que o véu se rompa entre elas e a certeza de que Deus age além do que os nossos olhos conseguem ver. Que cada uma que assistiu esse vídeo hoje durma essa noite um pouco mais leve e que a alma por quem elas rezam descanse na paz do Pai. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que Deus te abençoe, que Nossa Senhora Aparecida te cubra com o manto dela e que você durma essa noite um pouco mais leve do que estava antes de começar esse vídeo. Se esse vídeo tocou o que você carregava no fundo do coração, isso não é coincidência. Deixa o seu like aqui. Não é curtida, é o seu amém. É você dizendo: essa também é a minha história e eu não estou mais sozinha com ela. E se inscreve aqui no canal, porque essa jornada não termina hoje. Isso é o que ninguém te diz. A paz que você procura tem um caminho, e ele começa com um passo. Fique comigo.